Disciplina Linguagem, Alfabetização e Letramento, Unidade 2, o aprendizado da linguagem escrita. Tópicos desta aula: o aprendizado da linguagem escrita, psicogênese da língua escrita, desenvolvimento de práticas textuais. Objetivo da aula: compreender a alfabetização como um processo em que devem ser respeitados o ritmo, as descobertas e as características individuais, possibilitando ao indivíduo a apropriação do ato de ler e escrever. Na aula em PDF desta unidade, refletimos sobre algumas abordagens teóricas do processo de alfabetização. Apresentamos a perspectiva tradicional, a perspectiva cognitivista e a perspectiva sócio-histórica. E nesta aula abordaremos a perspectiva cognitivista, que se constitui numa teoria para a compreensão do processo de aquisição da língua escrita. É uma teoria baseada nos estudos de Jean Piaget e sistematizada em uma proposta pedagógica pelas argentinas, a psicóloga e pedagoga Emília Ferreiro e a psicóloga Anna Teberoski. Vamos iniciar com o aprendizado da linguagem escrita, algumas características, alguns princípios. O indivíduo e os inúmeros apelos visuais, gráficos e sonoros. Então, é sabido por todos nós que no mundo tecnológico e globalizado ainda existem povos ou comunidades ágrafas, ou seja, que não desenvolveram um sistema de escrita capaz de registrar a língua utilizada e que a oralidade ainda desempenha uma função importante na comunicação social. Mas estes povos encontraram formas de comunicação verbal e não verbal para se comunicarem, sem necessariamente ter um código linguístico escrito. Sabemos também que registros históricos apontam que a escrita surge a partir da necessidade do ser humano de ampliar as formas de comunicação, visto que a oralidade não foi suficiente para acompanhar a própria evolução da humanidade. Para melhor decifrar e entender esses símbolos gráficos, a humanidade coletivamente foi aprimorando códigos linguísticos de acordo com as suas necessidades, até chegar à escrita convencional que conhecemos em suas diversidades linguísticas. E é, portanto, nesta sociedade diversa, complexa e repleta de informação que o indivíduo se vê bombardeado de símbolos gráficos, visuais e sonoros. E ao chegar à escola, os alunos já tiveram a oportunidade de elaborar hipóteses sobre o que sejam os sinais que visualizaram no seu cotidiano, ou seja, rótulos de embalagens, placas, cartazes, revistas e jornais. Ou seja, ao chegar no sistema escolar, os indivíduos já tiveram contato com diversas formas de linguagem e já vivenciaram empiricamente muitos dos conteúdos que serão abordados e sistematizados na escola pelo professor em interação com os outros alunos. O papel da escola, portanto, é transformar esse conhecimento adquirido através das relações sociais em conhecimento científico, ou seja, sistematizar o conhecimento que o educando traz para a escola e incorporar a estes conhecimentos o saber científico. Nesse sentido, o ato de conhecer é uma ação intencional, mediado pelas hipóteses que o indivíduo vai elaborando ao se aproximar dos objetos do conhecimento nas diversas áreas de estudo. Os objetos de estudo que se encontram, de certa maneira, de forma aleatória, serão sistematizados pelos docentes e discentes numa experiência dialógica de aprendizagem. Então, nesse sentido, o conhecimento humano é construído pela ação do sujeito cognoscente em interação com o seu meio em um processo contínuo. O que eu quero dizer com isso? Que esse sujeito cognoscente é aquele que tem condições para conhecer os objetos da realidade e, por isso, que é necessário colocar o sujeito no centro da questão e verificar quais estruturas ele coloca em ação para construir o saber. E é nessa perspectiva de construção coletiva e dialógica que na década de 80 surgem os estudos denominados psicogênese da língua escrita. Esta teoria tem como princípio estudos de Jean Piaget, como já colocamos. Entretanto, convém ressaltar que Piaget não pesquisou diretamente a construção do objeto da escrita. Ele, nos seus estudos, se preocupou em desvendar como o sujeito aprende. Mas, através de suas análises, que surgem no fim dos anos de 1970, a psicogênese da língua escrita. Um dos referenciais importantes nesse estudo
foi o livro Psicologia da Inteligência, de Jean Piaget. Através dessas leituras, Ferreiro e Teberoski iniciaram suas reflexões e análises sobre a psicologia da inteligência. A psicogênese, portanto, é uma área da psicologia que se preocupa do estudo sobre a origem e desenvolvimento dos processos mentais ou psicológicos da mente ou da personalidade, ou seja, a origem, a gênese ou história da aquisição do conhecimento. No caso específico dos estudos das pesquisadoras acima mencionadas, constitui-se da compreensão da origem e o desenvolvimento desses processos mentais na apropriação da língua escrita. E esse estudo chega ao Brasil a partir de 1984. A principal hipótese da psicogênese, portanto, é: as crianças constroem diferentes ideias sobre a escrita, resolvem problemas e elaboram conceitos. Nesse sentido, ler não é decifrar, escrever não é copiar. Ferreiro. Nesse sentido, é preciso compreender que, na perspectiva genética, a inteligência é construída em períodos evolutivos em que uma fase sucede à outra, sem possibilidade de retrocesso, da mesma forma que a fase anterior se incorpora na posterior. As estruturas assim solidamente construídas são universais, podendo variar quanto ao ritmo com que são adquiridas e, portanto, possibilitando diferença nas idades cronológicas em que elas se manifestam. Então, daí a importância do professor perceber esse ritmo e cronologia para oferecer estímulos de acordo com a possibilidade de compreensão de cada aluno. Alfabetizar é, portanto, estudar estes comportamentos, é perceber, sentir seu aluno e, a partir daí, propor estratégias ou estimular os alunos a superarem as hipóteses, chegando a patamares cognitivos cada vez mais superiores. Nesse sentido, qual a condição básica de aprendizagem, segundo Piaget? Piaget divide 4 estágios em que o ser humano passa no processo o ato de conhecer. O primeiro seria a maturação biológica, segundo a qual o organismo humano segue uma sequência natural e hereditária de maturação do sistema nervoso, desencadeando o processo e a atuação de todos os outros fatores. Assim, não se obtém resultado algum treinando e exercitando um bebê a andar, se para tal sua musculatura, sistema nervoso e endócrino não estiverem no nível de maturação adequado. Então, o sujeito aprende e apreende de acordo com sua maturação biológica. O segundo estágio de Piaget é o exercício e a experimentação com o objeto. O organismo, tal qual o motor, ao atingir níveis necessários de maturação, é ligado e passa a se desenvolver através do exercício e a manipulação do objeto do conhecimento, e o que, por sua vez, proporciona as condições de atingir maiores níveis de desempenho. A interação do organismo como objeto de conhecimento proporciona as condições de aquisição do conhecimento através da construção das estruturas necessárias. Ou seja, é através das experiências e a vivência com o objeto do conhecimento que o sujeito vai superando estágios e vai se desenvolvendo cognitivamente. O terceiro estágio seria as interações e as transmissões sociais. O desenvolvimento do conhecimento depende também das interferências e das trocas com que o meio social, na escola ou fora dela, em qualquer situação de relacionamento entre indivíduos. Na situação pedagógica, o professor deve ser um interventor privilegiado a atuar junto da criança, mas não pode supor que seja o único, pois as trocas entre iguais, as próprias crianças, também são fundamentais para provocar desafios no avanço do conhecimento. Então, nesse estágio, Piaget reforça a importância das interações sociais e a importância do outro, no caso da escola, o professor e os outros alunos, para o processo de desenvolvimento cognitivo. O quarto estágio é o processo de equilibração. É um mecanismo intrínseco do funcionamento da vida orgânica e mental. É através deste mecanismo que as crianças modificam suas estruturas, alcançando níveis mais aperfeiçoados, sem que tenham feito exercício direto ou obtido informação específica para tal.
Então, segundo Piaget, desde o nascimento, a criança constrói infinitamente suas estruturas cognitivas em busca de uma melhor adaptação ao meio. Então, no processo de equilibração, é o estágio em que o indivíduo constrói as estruturas mentais que possibilitam subir de nível cognitivo, ou seja, compreender algo novo. Digamos que o indivíduo já agregou tantas informações que consegue fazer articulações com conhecimentos anteriores para compreender algo novo. Então, essas condições de aprendizagem apontadas por Piaget podem ser resumidas em assimilação, que é um processo externo ou reação ao estímulo, a um fato ou conhecimento novo, e acomodação, que é um processo interno de apropriação do novo em articulação com o que já tem aprendido. E, finalmente, chega ao processo de equilibração, e foi através desses postulados que surge a proposta pedagógica de Emília Ferreiro. Então, a Emília Ferreiro dividiram o processo de aquisição da língua escrita em 5 níveis: nível pré-silábico, nível silábico, nível silábico alfabético, nível alfabético. O primeiro nível é o nível pré-silábico, entendido como um nível de realismo nominal, em que as crianças em idade pré-escolar explicam o nome dos objetos pelos seus atributos. Há uma profunda confusão entre palavra e coisa. No realismo nominal, a criança expressa dificuldades em dissociar o signo da coisa significada. Nesse nível, a criança concebe a palavra como parte integrante do objeto, atribuindo ao signo características dos objetos ao qual se refere. Ou seja, nesse nível pré-silábico, a criança passa por uma fase icônica, que é escrever o mesmo que desenhar, garatujas ou pseudoletras. E aqui nós temos uma figura, né, em que a criança, ao ser solicitada para escrever ou desenhar algo, ela transforma tudo em figura, né? E a fase não icônica, que escrever é produzir traços parecidos com a escrita. Então, aqui você já tem uma segunda fase não icônica, dentro do nível pré-silábico, em que a criança tenta imitar algumas letras. Ainda nesta fase, a criança ela não busca correspondência com o som. As hipóteses são estabelecidas em torno do tipo e da quantidade de grafismo, passando por etapas de consciência como escrever é diferente de desenhar, escrever requer usar rabiscos ou pseudoletras, diferenciar letras e números, não há controle de quantidade de letras, escritas iguais para palavras diferentes, passam a diferenciar quantidade, ordem ou variedade de letras. A criança percebe que a escrita representa o que é falado, e as primeiras tentativas de escrita podem conter os mesmos conjuntos de signos para todas as palavras, chamadas de escritas fixas. A criança vai construindo hipóteses até iniciar o processo de diferenciar quantidade, ordem e variedade de letras. Já no nível silábico, a criança atribui um valor sonoro a cada sílaba das palavras que registra. Relacionam a escrita à fala. Algumas crianças escrevem silabicamente sem valor sonoro. Começa um conflito entre a hipótese silábica e a quantidade mínima de letras exigidas para que a palavra possa ser lida. Ela utiliza 2 formas gráficas para escrever palavras com 2 sílabas, o que vai de encontro à ideia inicial de presenciar o mínimo de 3 caracteres. Então, começa a perceber que a escrita representa o que é falado e que a menor unidade da língua é a sílaba. A forma dos caracteres está mais próxima das formas das letras e podem aparecer junto com números. A criança começa a adquirir formas fixas de escrita, utilizando letras do seu próprio nome ou letras conhecidas, como letras principais para diferentes objetos. Cada letra não possui ainda valor sonoro por si só. Predomina a escrita em letra de imprensa maiúscula. O nível silábico alfabético é a passagem da hipótese silábica para a hipótese alfabética.
através da distinção dos fonemas da língua, quando acrescentam mais de um sinal gráfico para uma sílaba já discriminada. Porém, em outras situações em que os fonemas da sílaba não foram ainda discriminadas, elas grafam um só sinal. A hipótese característica é a que escrever é acrescentar grafias e ler é discriminar cada fragmento gráfico. As escritas típicas desta fase podem ser originado o equívoco dos professores que, ao efetuar correções a posteriori, pensam ter a criança esquecido de colocar letras em sua produção. Então, a criança entende que a escrita é representada pelo som da fala e realiza combinações de vogais e consoantes em uma mesma palavra, sendo então uma tentativa de combinações. No nível alfabético, a criança se aproxima de uma análise de fonema a fonema. Percebe que escrever é representar progressivamente as partes sonoras das palavras. Aqui você tem um exemplo, desse nível. Aqui tem outro texto de Rodrigo, um aluno de 7 anos. Então, nesse sentido, é importante, além de conhecer cada criança, para oportunizar experiências criativas e criadoras, também o professor precisa tentar compreender as formas como a criança está escrevendo determinadas palavras e textos. E aqui nós temos uma síntese da psicogênese da língua escrita. A fase icônica, a fase de garatuja, a escrita diferenciada, o nível silábico, silabo-alfabético e alfabético. Desenvolvimento de práticas textuais. A comunicação não é possível a não ser que seja a partir de um gênero e a partir de um texto. Na escola é indispensável o acesso de gêneros orais e escritos, dos mais formais até os mais informais. Nesse sentido, o trabalho com objetos significativos para aluno, com certeza, contribuirá muito para o desenvolvimento da alfabetização. Então, os atos de brincar, dramatizar, simbolizar, são valiosos para o desenvolvimento da alfabetização e devem ser desenvolvidos desde o ensino infantil. Os rabiscos e os primeiros desenhos das crianças são entendidos como gestos ou tentativas de simbolizar a linguagem falada. Os desenhos podem ser interpretados como um estágio preliminar do desenvolvimento da linguagem escrita. Nesse sentido, uma criança que vive num contexto de letramento, que convive com livros, que ouve histórias lidas por adultos, que vê adultos lendo e escrevendo, cultiva e exerce práticas de leitura e de escrita. Então, ela toma um livro e finge que está lendo. Toma o papel e lápis e escreve uma carta, uma história. Ainda não aprendeu a ler e escrever, mas é de certa forma letrada, tendo já um certo nível de letramento. Considerações finais. Todos os processos humanos são mediados por um sistema linguístico comum. A materialização desse processo se dá através dos textos, sejam eles falados ou escritos. A leitura é a porta para o conhecimento sistematizado e ler é e além da superfície do texto. Ler não é um ato mecânico, mas implica, além de um conhecimento de um código, uma experiência anterior, intuições e expectativas, um processo que não se resume na decodificação dos sinais gráficos. A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir do que está buscando nele, do conhecimento que já possui a respeito do assunto, do autor e do que já sabe sobre a língua e características do gênero, do portador ou do sistema de escrita. Bom trabalho, aqui algumas referências.